Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa correção da avaliação de teoria geral do direito. Então, estamos testando um mecanismo um pouco diferente, né? Para que você visualize as questões e também me enxergue. Então, para dinamizarmos o nosso tempo de desenvolvimento de conteúdo, a correção da avaliação será disponibilizada no nosso canal do YouTube do Direito da Unifatesc, né? E você poderá acompanhar a correção. E mais uma vez, como você já sabe, e porque é comentado em todas as aulas, qualquer dúvida que você tiver em relação à correção, me envia mensagem. Você sabe os canais de comunicação para fazer isso. Então me envia mensagem e a gente vai sanar essas suas dúvidas, tá bom? Então vamos começar a dar início à nossa correção da prova, da avaliação que você fez na semana passada sobre teoria geral do direito. Então, coloquei aqui as perguntas que nós temos aí que foram trabalhadas na nossa avaliação e a gente vai responder essas perguntas, né? Então vamos lá. Analise as três definições abaixo sobre direito e em seguida assinale a alternativa correta. Então nós temos a primeira definição, o direito é a ordenação coercível da conduta humana. Segunda definição, o direito é a norma das ações humanas na vida social estabelecida por uma organização soberana e imposta coativamente à observância de todos. Terceira definição, aos olhos do homem comum, o direito é lei e ordem, isto é, um conjunto de regras obrigatórias que garante a convivência social, graças ao estabelecimento de limites à ação de cada um de seus membros. É elemento comum a todas as definições apresentadas. E aí é elemento comum a todas as definições apresentadas, né? O que é comum que nós conseguimos observar em todas essas definições que são ou que foram apresentadas pelo enunciado. Alternativa A, a concepção de que o direito é proveniente da cultura de um povo. B, a ideia de que o direito é proveniente de uma lei natural. C, que as regras jurídicas são gerais e abstratas. D, o entendimento de que o direito deriva da existência social e se volta para disciplinar a sociedade. Pessoal, aqui nós precisamos pontuar que não necessariamente, né, essas alternativas estejam erradas. A não ser, por exemplo, a B, se o indivíduo não tiver um pensamento justnaturalista. Mas se for um indivíduo com pensamento justnaturalista, seria possível considerar as quatro alternativas corretas. Mas o ponto que nós precisamos sempre refletir é qual alternativa corresponde ao enunciado. Então, diante dessas três definições de direito que nós temos, essas definições elas falam sobre direito sendo proveniente de cultura, elas falam sobre a existência de uma lei natural, elas falam sobre a generalidade e abstração da norma jurídica, elas falam que o direito ele é produto da sociedade. Então, diante do enunciado e dos conceitos trazidos, né, o que se observa de maneira comum aos três conceitos é a alternativa D, que o direito, né, que o direito deriva da existência social e se volta para disciplinar a sociedade. Olha que coisinha mais chique, eu consigo até marcar a resposta. Nossa, estou me achando agora. Vamos lá, vamos dar sequência. Próxima pergunta. O direito é composto de experiências jurídicas, de normas que regulam as sociedades e parâmetros de comportamento embasados pelos indivíduos que as compõem. Em todas essas características é possível encontrar os três elementos que os definem: fato, valor e norma. Esta afirmação se refere a qual escola de formação do pensamento jurídico? Então aqui nós precisávamos, vocês no caso, né, se lembrar das nossas conversas sobre as escolas de formação do pensamento jurídico. Trabalhamos com escola do direito natural, escola da exegese, escola histórica, escola do culturalismo, trabalhamos com positivismo, né? Vários elementos ali que foram expostos e apresentados para vocês. Qual dessas escolas que foram apresentadas se adequa a essa ideia de que o direito ele pode ser identificado a partir de três pilares, a partir de três parâmetros, que é a ideia da teoria tridimensional do direito, do professor Miguel Reale, grande jurista nacional. Dentre as escolas que nós estudamos, né, a escola que abraça a teoria de Reale é a escola do culturalismo jurídico, né? Então a alternativa correta é a alternativa A, direito podendo ser demonstrado
construído a partir dessa verificação, constatação desses três pilares, fato, valor e norma. Vamos dar sequência. Próxima questão. O artigo 56 da Lei 6.015, que é a Lei de Registros Públicos, estabelece que o interessado, no primeiro ano após ter atingido a maioridade civil, poderá pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração que será publicada pela imprensa. Diante disso, Oscar Alho é informado acerca da existência dessa possibilidade. A previsão contida no artigo 56 da Lei 6.015 se refere ao direito misto, direito objetivo, direito subjetivo ou direito composto. E aqui, atenção às palavras do enunciado. Em momento algum, o enunciado se referiu ao Oscar exercendo o seu direito. É extremamente claro a maneira como o enunciado delimita o que ele deseja ao final, quando ele diz a previsão contida no artigo 56 se refere ao quê? Então, nós não estamos nos referindo à intenção do Oscar ou ao seu desejo de modificar o seu nome. Ok? Então, a previsão contida no artigo 56, ela diz respeito ao chamado direito objetivo. Vamos grifar tudo. Direito objetivo. Olha que bonitinho. Próxima pergunta. Representa a justiça especial, exceto. Lembrando que sempre que nós tivermos a palavra exceto, se busca a alternativa incorreta. É uma questão extremamente simples, Quais órgãos fazem, ou quais modalidades de justiça fazem parte da chamada justiça especial? Ou melhor dizendo, justiça especializada, Então, compõe a justiça especial, especializada, a justiça eleitoral, trabalhista e militar. Essas justiças que têm um tribunal superior próprio, Então, nós temos um Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar. E o STJ, Superior Tribunal de Justiça, é o Tribunal Superior da Justiça Comum. Então, aí a gente já responde, Qual dessas quatro não é justiça especial? Federal. Justiça federal é justiça comum. Seguindo. O artigo 104 do Código Civil prevê que o negócio jurídico será válido quando for realizado por pessoas capazes, tiver por objeto algo lícito, possível, determinado ou determinável, e quando respeitar a forma que o ordenamento jurídico estabelece. E aí o próprio dispositivo diz, forma prevista ou não defesa em lei, forma prevista ou não proibida pela lei, Tício, nome comum das doutrinas jurídicas, realizou um contrato de compra e venda com Mévio, outro nome muito comum. Ambos são capazes, o objeto do contrato foi uma motocicleta e o realizaram por meio de contrato escrito. Ou seja, o negócio jurídico firmado respeitou em sua totalidade o artigo 104 do Código Civil, tendo, portanto, validade. Quando uma norma estabelece algo e este algo é efetivamente cumprido, tem-se o exaurimento no outro ser, exaurimento no ser, validação da conduta ou ontologia. Resposta correta, alternativa B, exaurimento no ser. Lembra que a gente bateu muito nisso, aquelas regras de lógica do direito, Exaurimento no ser significa cumprimento efetivo da norma. É quando a norma produz os seus efeitos desejados. Agora, quando a norma é descumprida, aí nós temos o chamado exaurimento num outro ser, que é a figura da sanção, da penalidade, da multa, das consequências pelo descumprimento. Então, cumprir objetivamente a norma, produzindo os valores por ela previstos, é exaurir-se no ser, concretizar-se naquilo que está previsto, finalizar-se naquilo que a norma tutelou ou regulamentou. Beleza? Vamos seguir. Direito penal é ramo do direito privado, misto, alienígena ou público? Primeira coisa, essas quatro nomenclaturas existem? Existem. Nós temos essas classificações, Temos direito privado, temos direito público, temos direito misto e temos direito alienígena. Direito penal, quando a gente pensa na divisão dos ramos do direito, alienígena diz respeito ao direito externo, direito internacional. Então a gente tem que tirar essa alternativa, E agora? Misto, privado ou público. E aí nós falamos que nós aplicamos a teoria da natureza da relação jurídica
em que deve ser analisado os polos, né, os envolvidos na relação jurídica como instrumento básico de identificação, se é ramo do direito público ou ramo do direito privado. Nesse caso, quando nós olhamos imediatamente uma relação de direito penal, por exemplo, um crime, efetivamente, como exemplo, um crime. O crime ele é praticado entre dois indivíduos. A princípio, o crime não envolve o Estado em um desses lados. Existem crimes contra o ente público, isso é fato, mas existem crimes, por exemplo, um homicídio, em que o Estado não está envolvido diretamente nessa prática delitiva, né, na circunstância do delito. Mas qual é o ponto que nós temos que pensar aqui? Quando nós falamos em direito penal, nós precisamos sempre considerar que o Estado trouxe para si o monopólio da punição no âmbito penal. Então, o Estado é responsável, na sua totalidade, pela responsabilidade penal, ou por estabelecer responsabilidades penais. O Estado é o único ente competente, competente no sentido de autorizado, sabe, com atribuição para julgar, condenar e fazer pessoas cumprirem pena. Então, quando o Estado chama para si essa responsabilidade, o exercício do monopólio da punição, o exercício do monopólio da responsabilização penal, é porque ele está dizendo, eu estou envolvido nessa relação. Logo, se eu tenho o Estado participando em um dos lados da relação jurídica, nós estamos falando de direito público. Então, direito penal é ramo do direito público. Ficou torto, bem torto. Complicado o mouse aqui, escorrega. Ramo do direito público. Seguindo. O tananã reivindica a existência de uma lei natural, eterna e imutável, diferente do sistema normativo fixado por um poder institucionalizado, englobando as mais diversas manifestações do idealismo, traduzindo-se na crença de um preceito superior, advindo da vontade divina, da ordem natural das coisas, do instinto social, ou mesmo da consciência e da razão do homem. A escola que melhor preenche a lacuna apontada é justnaturalismo, positivismo, exegese histórica. Bastante simples essa pergunta, né? Se nós tivermos que destacar algum ponto, né? Então, nós estamos diante de uma escola que reivindica a existência de uma lei natural. Olha, mais dado que isso, impossível, né? E uma lei natural, além disso, né? Eterna e imutável. Olha só que coisa. E aí ela é advinda da vontade divina, né? E quando a gente pensa em vontade divina, nós estamos falando da vertente teológica desse ramo, ordem natural das coisas, e aqui seria, ficou bem escuro aqui, né, por essa cor, mas fazer o que já foi. Ordem natural ou instinto social, ou seja, o que a gente chama de escola tarana clássica, ou a questão da razão do homem, né? A figura da razão do homem. Na consciência da razão do homem, essa é a versão antropológica ou racionalista. Bom, qual escola ela se desdobra nessas três acepções básicas, né? A acepção clássica ou cosmológica, a acepção teológica e a acepção racionalista ou antropológica. Nós estamos certamente falando de justnaturalismo, né? Ou escola do direito natural, que defende a existência de uma lei natural, eterna e imutável, diferente do sistema normativo. Bem tranquila essa questão. Próxima questão, antepenúltima, né, pelas previsões que faço. Assinale a alternativa correta a respeito da teoria da natureza da relação jurídica, que nós estamos falando da teoria que nós adotamos para identificar o direito público ou o direito privado. Podendo se desdobrar, por exemplo, no direito misto, na teoria da natureza da relação jurídica. Alternativa A. Segundo essa teoria, quando o direito tem por fim o Estado, ocupando-se os indivíduos em segundo plano, tem-se o direito público. Na verdade, essa ideia ou essa conceituação, ela deriva da teoria do fim. Então, não se aplica a teoria da natureza da relação jurídica. E esse é o foco, você tem que pensar. Não estou perguntando qual afirmativa é certa. Elas estão adequadas para a sua teoria. Então, qual alternativa corresponde, né, à teoria da natureza da relação jurídica? Então, não podemos fugir do enunciado. B.
Direito público é o que se liga aos interesses do Estado. E o direito privado é o que corresponde à utilidade dos particulares, e aqui diz respeito à teoria dos interesses em jogo. Também não é o que nós estamos buscando. C. Todo direito é público, não só em relação à sua origem, mas também em relação à sua validez. Isso é a teoria monista, kelseniana, que, como todo direito é produto do Estado, todo direito é público na sua essência. Alternativa D, que a gente já sabe, obviamente, porque as outras não são, que esta é a certa, né? Quando a relação jurídica, e aqui, gente, simples de tudo, né? Teoria da natureza da relação jurídica. Quando a relação jurídica for de coordenação, ou seja, quando o vínculo se der entre particulares no mesmo plano de igualdade, a norma regulamentadora será de direito privado. Sim, e se o vínculo se der entre Estado e, por outro lado, particulares, a norma é de direito público, né? E o desdobramento do direito misto, ele acontece nas situações em que relações, apesar de serem construídas entre particulares, nós temos a forte ingerência do Estado, né? O Estado se intromete maciçamente nessa relação, como acontece, por exemplo, no direito do trabalho, como acontece, por exemplo, no direito do consumidor, em que as liberdades entre os particulares são bastante restringidas. Penúltima questão. Existe dúvida quanto à natureza científica do direito. Nós falamos sobre isso. Você vai encontrar doutrinadores que sustentam que o direito é ciência, outros que sustentam que o direito não é ciência, que ele está inserido em uma ciência maior. Enfim, essa não é a discussão. Entretanto, muitos reconhecem a natureza científica do conhecimento jurídico. Então, existe cientificidade no conhecimento jurídico, por conta do seu método, por conta do seu objeto, por conta das possibilidades de estudo que nós temos dentro da esfera social, atribuindo ao direito o caráter de ciência, reconhecendo a existência de matéria, método e sistematização de conteúdo. Partindo desse pressuposto, o direito, ao se propor ao estudo do dever ser social, se caracteriza como uma ciência, e aí dentro desse parâmetro de conhecimento jurídico, né, não de ciência propriamente dita, nós estamos falando que o direito pode ser considerado uma ciência ontológica, deontológica, natural ou exata. A exata está aqui de feliz, né? Convenhamos que não tem o menor sentido marcar exata. Mas a resposta correta, como acredito que todos vocês já sabiam e a minha noção de reto está ridícula, mas vamos lá. Ciência deontológica, lembra? De dever ser, certo? Ciência deontológica. Última questão. Representa ramo do direito privado. Empresarial, processual, civil, trabalho ou tributário. A gente já acabou de falar que trabalho seria misto. E se eu não acreditar na concepção do direito misto, trabalho ele é puxado para o ramo do direito público, tá? Tributário, por favor, né? Quem tributa é o próprio Estado, é uma clássica relação de direito público. Processo civil e empresarial, provavelmente essas seriam as dúvidas dos senhores, né? Porque direito civil é privado. Então, processo civil também o seria? E a resposta é não. Qualquer ramo processual é público. E aqui é uma dica: todo ramo processual é público. Então, processo penal, processo civil, processo de trabalho, processo constitucional, processo internacional, processo é público. Por quê? Porque o processo, em regra, se desenvolve sob a égide do Estado. O judiciário compõe uma das vertentes do Estado. Não se esqueça do artigo 2º da Constituição, né? São poderes da União, executivo, legislativo e judiciário, independentes e autônomos entre si, né? Judiciário é Estado, representa Estado. E o que o judiciário faz? Julga, recebe processos, né? Então, regras de processo são experimentadas no Estado. Então, processo é direito público. Então, resposta alternativa A, direito empresarial. Certo? Pessoal, é isso. Terminamos a correção da nossa avaliação. Eu espero que você tenha ido muito bem, acredito nisso. E a gente se vê na nossa próxima aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Uma excelente semana. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até mais.